O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Nós estamos finalizando essa série e nós não podíamos finalizar de outra forma senão falando sobre para onde nós vamos. Nós iniciamos com a seguinte pergunta: de onde nós viemos? Onde fomos gerados antes de existir? Somos frutos do acaso ou fomos pensados, arquitetados pelo Deus poderoso que fez todas as coisas? Nós respondemos essa questão dizendo que Deus sonhou com cada um de nós. A segunda mensagem falou sobre o propósito. Se Deus sonhou com cada um de nós, então qual é o nosso propósito aqui na terra? E nós vimos que Deus tem um propósito para cada um de nós, mas o principal de todos os propósitos é para glorificar o nome dele. A terceira mensagem, no domingo passado, tocou o nosso coração, porque nós falamos sobre sofrimento humano. E todos nós sofremos, todos nós passamos por dias difíceis, angústia. E nós ouvimos da parte de Deus de que Ele tem um controle de todas as coisas. E saímos daqui no domingo passado dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes nós te conhecíamos de ouvir falar, mas agora, em meio às tempestades, nossos olhos te veem. Hoje nós finalizamos essa série perguntando: para onde vamos? Para onde vamos? Aliás, essa é uma pergunta que tanto a filosofia quanto todas as propostas religiosas pretendem responder. Quase sempre a filosofia, destituída do conceito de Deus, imagina de que nossa experiência terrena seja acaso e limitada. Então, quando nós chegarmos ao dia do nosso funeral, nós estaremos dando o último ponto, o ponto final de nossa história. As religiões já têm outras perspectivas. Nós vemos algumas religiões que propõem reencarnações. Nós vemos outras religiões que propõem uma outra coisa um pouco mais complexa, que é transmutação da alma. Então é como se fosse uma reencarnação, só que dessa forma você pode não só nascer em corpo humano, mas nascer como vegetal, porque você vira energia. Todas as religiões, no final das contas, se propõem a responder essa pergunta. E nós temos visto, eu tenho percebido um grande crescimento acerca do interesse de saber a resposta dessa pergunta. Há um tempo atrás, nós tivemos alguns best-sellers. Inclusive, alguns desses que eu vou citar agora foram best-sellers lá no The New York Times. Todos eles direcionados a responder essa pergunta e a saber como é o céu. Alguns desses livros são O Céu Existe Mesmo, A Divina Revelação do Céu, 90 minutos no céu. Eu não gostaria de passar 90 minutos no céu, porque se eu passasse 90 minutos no céu, eu realmente não gostaria de voltar. É quase que uma partida de futebol. Então, não seria legal passar esses 90 minutos no céu, porque ia ficar com gostinho de quero mais na boca. Desculpem, é porque eu tinha que fazer essa crítica a esse texto. O Menino que Voltou do Céu. Então, basicamente, esses livros são relatos de experiências de quase morte. Então, uma pessoa quase morreu e ela acabou entrando no túnel celestial, viu uma luz no fim do túnel e ela encontrou-se com o paraíso e com as coisas que ali estão. Por exemplo, um outro livro, O Menino que Voltou do Céu. O céu é verdade. E tem um outro que é Fui ao Céu e Voltei. Eu acho que essa pessoa, eu não li esse livro, nem conheço muito bem o autor, mas eu acho que se ele voltou é porque ele não devia ser lá uma pessoa muito boa. Então alguém disse assim, olha, volta porque aqui não é o teu lugar. Então,
Sabe, gente, se nós temos essa curiosidade, nós não devemos perguntar para as pessoas que saíram da terra para o céu. Porque esses relatos são duvidosos, são questionáveis. Nós temos que perguntar a uma pessoa que saiu do céu para a terra. E há uma só pessoa que vivenciou isso: Jesus. Se você deseja saber como é o céu, ouça quem veio de lá, Jesus Cristo. A palavra diz em João capítulo 3, versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ninguém jamais subiu ao céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu o que Deus preparou. Nem coração humano pode discernir o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a palavra de Deus. Se você deseja saber como é depois da morte, olhe para alguém que venceu a morte. Jesus de Nazaré. Onde está a morte, o teu agrilhão? Tragada foi a morte. Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. E eu queria dizer para vocês que se nós temos que ouvir a Jesus, eu gostaria de falar sobre 3 afirmações, 3 verdades que aprendemos com Jesus sobre o nosso destino. 3 verdades que aprendemos com Jesus sobre o nosso destino. A primeira verdade que eu gostaria de citar para você é de que você foi criado para a eternidade. A morte não foi um projeto de Deus. Deus criou o homem para um relacionamento íntimo e eterno. A morte entra como consequência do pecado. A palavra nos diz que aquele que pecar certamente morrerá. E a morte é a principal consequência do pecado aqui na terra. Desde os nossos pais primitivos, Abraão, Eva, nós vimos que o pecado devastou o projeto de Deus e desde então Deus está empenhado em redimir a sua criação. Jesus nos fala, num dos textos mais conhecidos, João capítulo 3, versículo 16, quem pode me ajudar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. O interesse de Jesus é de que você não experimente a morte eterna, mas que experimente a vida eterna. É por isso que Cristo desceu dos céus à terra para nos abrir o caminho e nos dar acesso. E a palavra de Deus diz que Cristo estava em Deus reconciliando consigo o mundo inteiro. Esse é o projeto de Deus. Nós somos seres feitos para a eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. E uma outra versão diz: somos os piores de todos os homens. Se a tua esperança em Cristo se resume à qualidade de vida aqui na terra apenas, você é digno de pena. Porque a vida não é só essa experiência humana. A vida é muito mais que isso. Pierre de Chardin, padre, filósofo francês, disse uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós não somos um corpo tentando transcender através do espírito. Somos um espírito vivendo numa dimensão corporal. Somos eternos. Fomos criados para a eternidade. Agora, se fomos criados para a eternidade, me cabe perguntar a você uma coisa: quais são os seus planos para a eternidade? Talvez se eu perguntar a cada um de vocês aqui, salvo raríssimas exceções, todos me dirão onde vão passar o feriado do carnaval nesse próximo fim de semana. Talvez alguns de vocês são capazes de me dizer o que vão fazer e quais são os planos para todo o ano. Alguns se preocupam, por exemplo, com onde vão passar as férias.
onde vão passar os próximos 5 anos estudando. Então vocês selecionam muito bem e criteriosamente a sua faculdade. Alguns passam anos esperando se dar bem numa prova para entrar numa faculdade para passar ali 5 anos. Então você planeja absolutamente tudo na sua vida. As coisas que você julga ser mais importantes. Por exemplo, onde você quer morar? Qual carro você quer comprar? Qual é a direção de sua carreira profissional? Tudo isso você pensou bem, você planejou bem, mas será que você parou para planejar onde será a sua eternidade? A sua vida aqui na terra é menos que 1/100º de segundos comparado à eternidade que está por vir. Mas o que você faz aqui na terra e como você vive aqui na terra define como você desfrutará da eternidade. Alguns acreditam na reencarnação como uma proposta. E com muito respeito aos que acreditam, e eu sou muito aberto ao diálogo, mas eu gostaria de dizer para vocês que se você é cristão, se você acredita em Cristo Jesus, essa ideia é completamente incompatível com o Evangelho. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz o seguinte: da mesma forma, e ele está comparando, o contexto é falando sobre a morte de Jesus, que foi uma só vez para a salvação do homem. Então ele diz no versículo 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Então, a vida é a tua única e preciosa chance. A tua experiência nesse mundo é única. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Se nós então considerarmos esse texto e descartarmos a possibilidade de encarnação ou reencarnação, nós vamos ter 2 outras alternativas. A primeira delas é o céu, do qual eu gostaria de me dedicar a falar nessa noite, porque meu objetivo é de que você esteja lá. Mas há uma outra alternativa, e essa alternativa é tão real quanto o céu: o inferno. Deus não põe ninguém no inferno. Deus não criou o inferno para os homens. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para os anjos caídos, para as potestades malignas. O desejo de Deus não é que você vá para o inferno. É o nosso pecado que nos arrasta até lá. É a graça de Deus que nos tira, que interrompe o fluxo de autodesgraça em nossa vida. Então o inferno não foi feito para você. O inferno é real, e eu gostaria de dizer para você que, biblicamente, Jesus passou mais tempo falando sobre o inferno do que sobre o céu. E ele fala que no inferno há ranger de dentes. E essa é uma expressão que às vezes as pessoas não entendem, mas eu interpreto de uma forma um pouco diferente. Eu acredito que essa é uma expressão de profundo arrependimento. Eu nasci em 87. Mas eu lembro da cena da Copa do Mundo de 94. Eu lembro da final da Copa do Mundo em 94. Brasil e Itália. Os 2 times estavam muito equilibrados. Tinha acabado a prorrogação e não se conseguia decidir o jogo naquela partida. Então vão para os pênaltis. Roberto Baggio era o artilheiro, era o cara do time da Itália, da equipe da Itália. E a seleção da Itália começou a bater os pênaltis junto com o Brasil. Se você gosta de futebol, você já está lembrando as cenas. Certamente meu pai lá está lembrando disso também, porque deu uma dor de barriga nele nesse dia, de tão nervoso que ele estava. Desculpe expor você, meu pai, mas eu tinha que falar. O fato é que quando Roberto Baggio ia bater aquele pênalti, ele podia decidir as coisas. Todo o país estava olhando para ele. Aliás, o mundo inteiro estava acompanhando numa tela de televisão aquele pênalti que ele ia bater. E vocês sabem muito bem
ele chutou muito longe do alvo. Ele errou o alvo, para nossa alegria. Mas o fato é que há uma cena que me marca, é quando ele chuta o pênalti e percebe que tinha errado aquele pênalti e acabado de dar o título mundial ao Brasil. Ele se ajoelha, ele se encolhe. Aquilo é ranger de dentes. Aquilo é: eu não acredito que eu errei esse pênalti. O inferno é a experiência do profundo e eterno arrependimento, porque não se considerou a possibilidade, o presente, o convite de Cristo para passar a eternidade com Ele. Esse é o inferno. Segunda coisa que eu gostaria de dizer para você, baseado no que Jesus nos ensina, é de que o céu é real. O céu é real. O céu é profundamente real. Um dos textos mais consoladores que Jesus nos dá de presente nas Escrituras está em João capítulo 14, versículo 1 e o 2. Se você puder me acompanhar nessa leitura, Evangelho de João, capítulo 14. Não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. É preciso crer. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Vou preparar-lhes lugar. Olha só que coisa linda. Os discípulos estavam prestes a perder a companhia de Jesus, porque o mesmo ia para a cruz e depois assunto aos céus. Mas Jesus diz assim: eu vou preparar lugar. E eu voltarei. Cristo está preparando o nosso lugar. Há um lugar reservado para você na eternidade. Sabe, eu brincava muito antigamente, eu não sei exatamente o nome da brincadeira, quando a gente colocava as cadeiras assim, ia tirando a cadeira e a gente ia cantando uma música. Você lembra disso? Quem aqui já brincou disso e acabou levando uma queda? Confesse hoje, irmão, em nome de Jesus. Eu já levei algumas quedas. E a gente vai lá, né? E quando a música para, a gente corre porque a gente quer o nosso lugar. E um sempre ficava sem lugar. Deixa-me dizer uma coisa que pode consolar profundamente o teu coração. No céu, você não disputa lugar. Ele preparou o teu lugar na mansão celestial, na mansão eterna. Aquele lugar é teu. Ele sonhou com a tua moradia. Ele está preparando isso. Não se perturbe o coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Casa do pai. Não é um lugar mais confortável, mais gostoso que a casa do pai. Paraíso é também um sobrenome do céu. A gente também chama de seio de Abraão, cidade santa. A Bíblia diz que lá haverá um banquete nos esperando. E sabe uma das coisas que mais me anima é que no céu nós teremos um corpo diferenciado, então eu não vou precisar fazer dieta, Leila. Eu não vou precisar fazer dieta. A minha nutricionista está aqui, Silvana. Lá na glória eu estou liberto. Vou poder comer do banquete celestial com todas as coisas. A Bíblia diz que grande será a festa, grande será o banquete que Ele tem preparado para nós. O céu é tanto um lugar de bem-aventuranças, quanto um estado de felicidade eterna. O céu é o estado de felicidade eterna. A Bíblia diz que o céu, ela nos ensina que o céu não é só o nosso destino, é a nossa origem.
nós somos de lá e voltaremos para lá. Deus nos sonhou na eternidade. As coisas aconteceram no mundo espiritual muito antes de acontecer nesse mundo físico. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. E eu acredito que antes da fundação do mundo, Deus já sabia quem você era e qual era o propósito para a sua vida e para onde você iria. Lá teremos um corpo glorificado. A palavra de Deus diz que nós estaremos numa outra dimensão corporal. Não seremos apenas espírito, vagando. Seremos corpo. Mas não seremos esse corpo que nós temos hoje, tão passível de enfermidade, tão frágil, tão limitado, tão suscetível às consequências do tempo. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo glorificado. E o que eu acho interessante é que esse corpo glorificado de Jesus era capaz de atravessar paredes. Mas Jesus também chegou a pedir comida. Porque comer, irmão, é muito mais do que uma necessidade, é um privilégio. E acho que uma das coisas mais saborosas da comida é quem está em volta da mesa. É por isso que a figura do banquete, a figura da mesa de Deus e das pessoas em volta da mesa está presente no céu, porque é a celebração da relação profunda entre nós e Deus, entre nós e o nosso irmão. Nós teremos lá um corpo glorificado. Agora, algumas pessoas me fazem algumas perguntas interessantes. Uma delas que foi feita há um tempo atrás foi: Thomas, lá no céu nós vamos trabalhar. O que você acha? Eu acho que sim. Eu realmente acho que sim. Sabe por quê? Porque o trabalho existe antes do pecado existir. O projeto de Deus no paraíso já incluía o trabalho. Talvez você tenha pensado que o trabalho surgiu a partir do pecado, quando Deus diz, olha, com o suor do teu rosto comerás. Mas na verdade é anterior, porque o conceito de trabalho está ali quando Deus diz, Adão, cuida dessa terra, cultiva tudo isso, dá nome aos bichos, governe as coisas. Aquilo é trabalho, então nós vamos trabalhar. Aí eu fiquei pensando ontem à noite, se nós vamos trabalhar no céu, tenha cuidado, porque sua profissão pode estar em perigo. Por exemplo, se há aqui algum médico, esqueça a sua profissão no céu, não tem valor nenhum, porque lá nós não teremos enfermidade. E eu fui pensando no médico e depois achei que eu também estava em perigo, porque psicólogo lá não vai ser útil. E muito menos pastor, porque eu não vou ter para quem pregar ou evangelizar. Então no céu eu vou ter que arrumar um outro bico. Se você estiver lá na mansão celestial com alguma coisa, por favor, me dá uma força, me contrata. O céu nos ensina muita coisa. Nós aprendemos com o céu. Nós aprendemos com o céu. O céu nos ensina a lidar com dinheiro aqui na terra. Jesus disse certa vez, não ajunteis para vós tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Ajunteis para vós tesouros no céu, onde nenhum ladrão rouba, nem a traça corrói. Qual é a tua preocupação hoje? É ajuntar tesouros na terra ou ajuntar tesouros no céu? O céu nos ensina a lidar com o dinheiro aqui na terra. O céu nos ensina a pensar melhor. Deixe-me dizer uma coisa, preste bastante atenção. A nossa sociedade está adoecida do pensamento. As doenças do século são doenças emocionais, psicológicas, são doenças mentais. Nós desaprendemos a pensar. A nossa mente desorganizou de tal forma que as doenças que nós mais sofremos hoje em dia são doenças da mente. Isso era inconcebível há alguns séculos atrás. A Bíblia nos ensina que o céu nos ajuda a pensar melhor. Precisamos mudar a dieta do nosso pensamento. E sabe, Paulo propõe uma dieta muito melhor do que a nossa. Talvez você está sentado aí dizendo, como é que eu vou pagar
a fatura do cartão que chega amanhã, ou como que eu vou resolver aquilo outro. Paulo está dizendo assim, olha, não pense nas coisas que são aqui da terra, pense nas coisas que são do alto, porque as que são aqui da terra passam, mas as que são do alto são eternas. Então a palavra de Deus nos ensina que é melhor pensar no que está por vir. Não estou dizendo com isso que você não deva organizar a sua vida, mas a sua expectativa, a sua esperança não é desse mundo. O céu nos ensina a viver em santidade. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3 diz o seguinte: amados, agora que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Minha mãe gosta muito de uma canção, e eu lembro da nossa infância, quando nós juntávamos e ela cantava. Eu acho que aconteceu alguma coisa, hoje ela tem uma desafinação misericordiosa assim, mas antigamente ela cantava muito bem. Espero que ela não esteja me ouvindo agora, mas tinha uma canção, eu não sei se você conhece, se você é antigo de igreja, certamente você conhecerá. O fato é que a canção dizia: um dia verei o seu rosto. Sempre que eu leio as histórias de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, tocar a sua mão. Eu também queria ver aquela alegria, ter aquela alegria de vê-lo tão perto, juntinho a mim, tocar em seu rosto, feições tão meigas. E o refrão diz assim: um dia o verei como ele é. Sabe, um dos maiores privilégios no céu é nós olharmos a face daquele que está assentado no trono. Um dos maiores galardões que nós vamos receber na nossa eternidade é olhar face a face para aquele que está sempre olhando para nós. É conhecer o conhecedor de nós. O céu também nos ajuda a lidar com o sofrimento. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O céu nos ensina a lidar com a morte. Como é bom nós termos a certeza de para onde vamos. Paulo tinha tanta convicção disso que ele chega a dizer: o morrer é lucro. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Eu conheço muitos que temem a morte. E boa parte desse medo vem do fato de que você não tem certeza de para onde você vai. Sabe, eu cresci com uma referência de céu não muito legal. Nas aulas que eu tinha na igreja, as tias me ensinaram que o céu era um lugar onde nós todos estávamos vestidos de branco. O chão eram as nuvens. E nós cantávamos todo o tempo junto com os anjos. E eu ficava imaginando aquela cena. Até que um dia eu fui para uma peça de teatro aqui no Recife, chamada Casa do Julgamento. E se você foi, também confesse nessa manhã. Quem já foi aqui? Você também já viu o céu que eu vi. Essa peça consiste em a gente entrar em 2 cenários. A gente experimenta um pouco do inferno, então tinha ali um aquecedor. O negócio era agoniante, a gente ficava louco para sair dali. Quando a gente saía dali, a 40 e poucos graus, a gente entrava na sala do céu. E a sala do céu estava a 20 e poucos graus. Então dava aquele negócio: ai Deus, o céu é bom, por conta desse ar-condicionado. O fato é que quando você olhava em volta, tinham alguns menininhos pequenininhos, porque a ideia de que anjo é pequeno, embora essa ideia não tenha nada a ver com a Bíblia, porque quando nós vemos Isaías, ele vê anjos
com asas enormes. Então eu não vejo um anjo pequenininho, mas essa é a herança que a expressão barroca nos deixou. O fato é que haviam aqueles anjos pequenininhos e um coral atrás, todo mundo vestido de branco, e o contraste era só esse, azul e branco, azul e branco. E eles cantavam aquela música, Oh Happy Day. Eu lembro que aquilo ficou marcado no meu coração. Eu disse, o céu é muito legal, eu quero ir para o céu é muito legal. Só que aquela música, quando ela já estava terminando, eu já estava achando o céu um pouco monótono, muito chato assim, porque estava tudo muito igual, né? E eu fiquei pensando comigo, depois que eu saí, eu disse, eu acho que Deus vai dar uma satisfação no nosso coração para a gente ter que aguentar tanto o Happy Day, tanto glória a Deus, e tanto azul e branco. Você também pensou nisso? Não. O meu Deus criou todas as cores, e no céu, todas elas estarão presentes, inclusive o preto. O preto é do Senhor. Satanás não tem nenhuma cor. O meu Deus criou as paisagens, criou as cachoeiras, criou o mar, criou os rios, criou as montanhas, criou a neve. E tudo isso, em perfeito estado, em plena e definitiva conservação, estará no céu. O céu é a profunda e completa redenção da terra, porque o texto nos diz novos céus e nova terra. Onde eu vou morar não é um lugar chato onde se canta todo o tempo, é um lugar onde se vive em plenitude com Deus e com o próximo. Eu fiquei pensando como eu podia ajudar vocês a entender um pouco do que é o céu. E eu lembrei uma canção que eu tenho certeza que você conhece muito bem. Uma canção que é do Inário, não, tô brincando, é de John Lennon. E eu queria que você ouvisse essa canção agora. Tem letra, não? Tem não, né? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only skies. Imagine all the people living for today. Imagine todas as pessoas vivendo só hoje. Living for today. Imagine there's no country. Imagine que não há países. It isn't hard to do. Não é difícil imaginar. Nothing to kill or die for. Nenhum motivo para matar ou morrer. And no religion to. E nem religião. Imagine all the people. Imagine todas as pessoas vivendo. Living life in peace. Vivendo em paz. You may say I'm a dreamer. Você pode dizer que eu sou um sonhador, But I'm not the only mas não sou o único. I hope someday you will join Espero que um us. dia você se junte a mim. And the world will be as one. E o mundo será um só. E o mundo será um só. O que John Lennon não sabia é de que isso não é possível aqui na Terra. Porque o pecado nos impede de viver essa plenitude. Mas essa canção é plenamente possível para o céu. Aí você diz assim, mas Thomas, a música começa dizendo, não há paraíso.
é que não há paraíso porque já se vive num paraíso. Não há inferno porque lá a gente não tem mais essa preocupação de inferno. Acima de nós só o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Porque nós somos seres tão ansiosos que nós estamos gastando as nossas energias com um futuro que possivelmente não virá. Ou drenando as nossas forças com o passado. O céu é a canção plenamente realizada por Deus. Você sabe cantar essa canção? Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você abrisse em Apocalipse capítulo 21. You join us, and the world will be as one. Apocalipse capítulo 21. Esse texto é muito profundo, mas eu gostaria de mencionar alguns trechos desse texto para você. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Novos céus e nova terra, porque o projeto de Deus não é criar algo novo, é redimir a sua criação. Eu fiquei pensando sobre esse mar que já não existia. Existem duas referências sobre esse mar. A primeira é porque João estava preso na ilha de Patmos e tudo, o que separava ele do mundo, e o que separava ele das coisas, o que separava ele da alegria, era mar. No novo céu e na nova terra não há nada que nos separa da nossa plena alegria, não há nada que nos separa dos nossos irmãos. Alguns teólogos chegam a dizer que essa expressão, o mar já não existia, é porque o mar quase sempre era associado com a força política. Louvado seja Deus que lá não existe problema de eleição, porque aquele que governa todas as coisas está eleito para todo sempre, sentado no trono. Versículo 2 diz que havia uma noiva, via a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. A igreja de Cristo é a noiva. Uma das tardes que eu jamais vou esquecer foi a tarde onde eu estava parado, olhando para um corredor. Amigos, irmãos estavam sentados. Lá na ponta, do outro lado, uma noiva linda, entrando ao som de uma bela canção. É a beleza do encontro, do real e definitivo encontro. Deus sempre quis casar conosco lá no Gênesis, mas o pecado impediu. Então, para aproximar-se de nós, Ele criou o tabernáculo, mas aquilo não era definitivo. Então Salomão ergue o templo, mas o pecado mais uma vez foi atrapalhando tanto, a ponto de que o templo se desfez, levaram a arca, tudo se perdeu. Toda a história da humanidade é a tentativa de Deus se aproximar de nós, se aproximar de nós. O céu é o definitivo casamento do noivo e da noiva. O versículo 3 diz o seguinte: ouviram uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com homens, com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Definitivamente nós teremos Deus conosco para todos sempre. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nós nascemos chorando, vivemos chorando,
e nos despedimos na hora da morte com choro. Louvado seja Deus, que na eternidade Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um dos textos marcantes para mim em Apocalipse é quando João cai prostrado, chorando profundamente, porque não havia ninguém para desatar os selos do livro e abrir, até que ele ouve uma voz poderosa que diz: João, não chores. Talvez a voz de Deus ressoe no teu coração nessa manhã, dizendo: não chores, meu filho, não chores, minha filha. Eu estou fazendo nova todas as coisas. Eu estou fazendo nova todas as coisas. É isso que diz o versículo 5. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Nós podíamos ler texto após texto. O tempo não nos permite fazer isso, então gostaria de que você pulasse comigo para o versículo 16. Talvez uma coisa que é muito mal compreendida. Versículo 16 diz: a cidade era quadrangular. Será que o paraíso é quadrado? Será que nós vamos viver dentro de uma caixa? Não. Essa é uma expressão de justiça. Todos os lados iguais. No céu não haverá injustiça. Quantas vezes aqui na terra você experimentou injustiça? Quantas vezes aqui na terra você foi injustiçado, assim como José foi? Assim como Jesus foi? Nós estamos cansados de tanta injustiça no nosso país. Mas eu tenho uma boa nova para você. No céu, a justiça será vivida de modo pleno. Ele é o Deus justo. E a cidade santa será plenamente justa. Versículo 21, se você puder me alcançar nesse texto, diz: as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro. Escuta só, quando eu ouvi esse texto, no céu as ruas são de ouro, eu ficava imaginando: puxa vida, eu vou andar em ruas de ouro. Não, é que lá no céu, ouro virou asfalto, não tem valor nenhum. Aquilo que nós matamos para conseguir aqui na terra, lá no céu, virou asfalto, não tem importância. Ruas de ouro é porque nada importa, tudo é de todos, vivendo a grande irmandade unida em volta do trono da graça. E até aquilo que nós consideramos como o metal mais precioso, lá perdeu valor. Versículo 23 diz que lá não precisa de sol. O Pai e o Filho serão a nossa luz, serão a nossa única referência. Não haverá outra referência. Deus e o Pai e o Filho serão a nossa luz. Versículo 25 lá diz o seguinte: suas portas jamais fecharão. Suas portas jamais fecharão, porque não haverá ameaças, não haverá perigo. Todos são bem-vindos. O capítulo 22 diz que há um rio passando no meio da cidade, e esse rio sai do trono de Deus, e em volta nascem as árvores da vida. Louvado seja Deus. Nós queremos ser esse rio que começa aqui, mas em plenitude ele só correrá na eternidade. Eu quero terminar dizendo para você uma coisa. Talvez você, agora que ouviu um pouco mais sobre o céu, está dizendo: eu quero ir para lá. O que eu preciso para chegar no céu? Deixe-me frustrar você. Nada, absolutamente nada que você possa fazer te levará ao céu. É demasiadamente belo e profundo para você conseguir merecê-lo. Você é pecador e a palavra de Deus diz que todos nós estamos destituídos de Deus por conta dos nossos pecados. Fomos separados dele.
Como chega ao céu? João capítulo 5, versículo 24 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Creia, creia. Esse final de semana vai ser o feriado do carnaval. E eu tinha pensado com a minha esposa de que nós não íamos viajar, porque nós não tínhamos condições financeiras para isso. Até que apareceu alguém dizendo assim: olha, eu quero muito que vocês façam essa viagem, nós vamos ajudar vocês. A gente não tinha condição, mas alguém fez isso ser possível. Nós não tínhamos condição de chegar e experimentar a eternidade no céu, mas Jesus fez isso ser possível. Ele abriu o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É a graça de Deus. Uma das maiores mentiras que Satanás plantou em nosso coração foi de que Deus está com uma calculadora enorme e Ele faz o cálculo das coisas boas e das coisas ruins. Então você chega lá e Deus está sentado e Ele pega um livro de registros e Ele começa a dizer: coisa boa, mais, coisa ruim, menos, coisa boa, mais, coisa ruim, menos. E se o saldo for positivo, você está na glória. Se o saldo for negativo, você está no inferno. Essa é uma mentira. Você nunca estará com um saldo positivo diante de Deus. Você é miserável, nu, pobre, cego. Sem Deus, nada se pode fazer. Então, Thomas, como eu resolvo isso? Você não precisa resolver, porque Deus resolveu em seu lugar, mandando o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. E quando Ele está nas últimas, Ele grita: está pago, está consumado, tetelestai. Ele abriu as portas do céu e com o seu sangue pagou o preço para que nós tenhamos acesso. Então, quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos estar frente a frente com o Pai, e Ele não vai fazer a pergunta: o que você fez de bom e o que você fez de mal. Você não é salvo pelas suas boas obras, você é salvo para as boas obras. O que Ele vai perguntar para você é: quem vai pagar o preço pelos seus pecados? E você pode dizer: olha, Cristo Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Ou você mesmo vai dizer: eu vou pagar os preços pelos meus pecados. Péssima escolha essa. Os seus dentes vão ranger por toda a eternidade. Esse não é o sonho de Deus. Ele providenciou o meio para que você faça essa bela viagem sem volta. O céu é nosso por herança. Nós somos herdeiros da mansão celestial. A minha última pergunta para você nessa manhã é: se você morrer hoje, o que é muito provável, um dia você vai morrer. A gente não sabe quando, a gente não sabe onde, a gente não sabe como. Um dia a morte chega para cada um de nós. Nascemos com essa certeza de que nós não vamos viver para sempre. Mas se o seu dia for hoje, onde você estará? Onde você estará? Se você aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receber esse presente de Jesus gratuito, não é um projeto religioso, não é um projeto religioso, é uma relação com o Pai. Outro dia eu falei aqui: eu não acredito em religião, e uma pessoa veio falar para mim assim: olha, eu não estou entendendo, é que eu não fui chamado para falar de religião. E sabe, uma das coisas mais belas é que se você voltar em Apocalipse e você observar bem, você vai ver que lá no versículo 22 diz: não vi templo algum. Não havia templo, não há igreja batista, não há igreja presbiteriana, não há igreja católica, não há templo algum. Há uma praça onde todos adoram, porque o projeto de Cristo Jesus nunca foi religioso, é um projeto de salvação do homem. Evangelho não é religião. Não há templo lá. Louvado seja Deus, é o fim da religiosidade que nos separa.
Você quer desfrutar disso? Você quer ter a certeza de sua salvação? Você quer ter a certeza de que se os seus olhos fecharem aqui hoje, você abrirá lá no céu? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Quero concluir dizendo que esse cara que nós cantamos agora há pouco, John Lennon, estava muito incomodado com a guerra do Vietnã. Aquilo angustiou o seu coração. E um dia, a Inglaterra acordou com surpresas, outdoors, por todos os lados, com a frase "War is over if you want". A guerra acabou se você desejar. A guerra estava em pleno poder bélico. Mas ele começou a dizer: a guerra acabou, a guerra acabou. War is over, war is over. If you want. Eu queria dizer que hoje essa frase para nós está invertida. If you want, se você desejar, hoje, aceitar a Cristo Jesus no seu coração, Deus te diz: War is over. A guerra acabou, meu filho. Você viverá em plena paz. O céu é teu. O céu é teu. Feche seus olhos, eu quero orar por você. War is over. Deus, obrigado, Senhor, porque Tu nos permite conhecer um pouco do Teu Evangelho a partir, Senhor, da expectativa que temos do céu. C.S. Lewis disse: tenha o céu como objetivo e a terra lhe será acrescentada. Tenha a terra como seu objetivo e não conseguirá nada. Nós queremos ter o céu como nosso objetivo. Somos da mansão celestial. Vamos para lá. Nós vamos nos juntar aos anjos. Nós somos fruto do teu sonho. Nascemos com propósito. Viveremos com propósito. Enfrentaremos os sofrimentos daqui da terra, porque a vida é assim. Mas um dia ouviremos a tua voz dizer: War is over. Seja bem-vindo, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Deus, eu anseio ouvir esse dia, Senhor, ouvir a Tua voz dizendo: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Deus, como eu desejo esse dia, Pai. Tantas lutas, tantas dores, tantas renúncias, tantos sofrimentos. Eu quero ouvir a Tua voz dizendo: bem-vindo, servo bom e fiel. War is over. Queria que você fechasse os seus olhos onde você está, se você se sentir à vontade para isso. Se você não sabia responder a pergunta: para onde você vai depois da sua morte, o que pode acontecer a qualquer momento, e hoje você disse para você mesmo diante de Deus: eu quero viver no céu, e eu entendi que eu não posso fazer isso pelos meus esforços. Se você é uma dessas pessoas, levante sua mão, apenas para que eu veja. Se você diz hoje: Jesus, eu entendo a mensagem do Evangelho, e amém, pode baixar sua mão. Se você diz: hoje eu entendo a mensagem do Evangelho, eu quero experimentar essa glória que está por vir, através do teu sangue, Jesus, eu me rendo a ti. Levante suas mãos, eu quero orar por você. Se há alguém aqui, levanta, amém, glória a Deus, pode baixar sua mão. Se há mais alguém aqui que hoje diz: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, eu quero viver a mansão celestial, levanta sua mão bem alto, porque Deus não se envergonha de ser chamado teu Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada. Obrigado porque, Deus, nós podemos imaginar um lugar onde tudo será de todos, um lugar assim onde nós viveremos a plenitude, uma cidade justa, onde não haverá templo, onde se adora o Senhor como um estilo de vida. Louvado seja o Deus poderoso que foi aos céus e está preparando morada para nós. Nós temos um destino certo, o céu é a nossa morada. Que assim seja, Senhor. As pessoas que reconheceram a Ti como Senhor e Salvador da sua vida, que nessa manhã sejam, Senhor, recebidas.
que a tua mão poderosa assine o nome delas no livro da vida. Deus, que um dia a gente possa reencontrar os nossos irmãos que já se foram na mansão celeste e juntos glorificarmos o teu nome, porque o céu é o lugar de alegria e paz. Que assim seja, para honra e glória do teu nome. Amém, amém. Fica de pé. Se você puder, fica de pé nesse momento. Nós estamos encerrando nossa reunião. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você saísse do seu lugar para abraçar 2 ou 3 pessoas aí em sua volta. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém, amém.